Oi, Mores! Oi, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Mais um episódio do nosso podcast Spod Brasil aqui 83, pelo hein? YouTube. Acho que 83, eu acho, hein? Já? Que coisa, bastante, hein? Maravilha! Gente, que bom ter vocês aqui mais uma quarta-feira. Que bom que você já está aqui na live. Se você não é inscrito no canal, é só se inscrever. É facinho, né? Aqui embaixo, você vem aqui, inscreve-se, dá o joinha, dá o like, comenta, compartilha, fique à vontade. É verdade. Tem muitas entrevistas legais por aqui. Tenho certeza que você vai gostar do canal, viu? É só maratonar. Entra aí no canal e vá maratonar. E lembrando que por aqui já passaram inúmeras pessoas, Luciano Rodrigues, personalidades de Novo Horizonte, como por exemplo... Várias. Que eu me lembre? Que você se lembra, vamos ver. Vamos ver, tem tantas. A Jo e o Roberto Javier, o Sandro Cabreira, Genilson, Dani Bonani, Fernando Bonani. Nossa, tanta gente. Agora você me pegou, né? Matheus Zigami também teve. Você acha que eu vou lembrar de todos os nomes? Não, é muita gente. É muita né? gente que já passou por bacana, aqui. legal. Muita gente legal. Então vá maratonar o canal, vá assistir, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? E se inscreve aí, deixa um comentário no vídeo, que ajuda muito, deixa o joinha, né? Não é isso? Isso aí. Lembrando que esse joinha que você vai dar pra gente vai fazer com que o YouTube entregue mais para outras pessoas assistirem. Nosso canal possa crescer. Exato. E falar em crescer, vamos falar aqui dos nossos apoiadores do canal, né? Sem eles, esse podcast não seria possível. Plataforma Verdade. Hélio dos Santos. Você quer dar aquela alavancada no seu negócio? A gente vai falar muito de negócios hoje também. Então, o que é importante? Você gravar um vídeo legal para o seu negócio. O que mais que você pode fazer? Você pode fazer videoaulas. O que você quiser fazer, né? Em sentido aí de vídeo, gravação de vídeo, é aqui com a plataforma Hélio dos Santos. E com a gente também Lanchonete e Churrascaria do Trevo, o sabor da estrada e da cidade. Fica na saída de Novo Horizonte para Catanduva, churrasco de verdade, tem self-service, tem por quilo, tem aquela marmita caprichada. Eu adoro. Que eu adoro, toda semana a gente tá pegando. Lanchonete e Churrascaria do Trevo é a nossa indicação. Sim. E também com a gente, Ateliê by Jo. O Ateliê by Jo transforma sonhos em realidade. Tudo que você quiser personalizar, qualquer material aí para o seu evento, festa, batizados, bodas, enfim, tudo que você precisar personalizar como lembrancinha, vai lá, passa pelo Ateliê by Jo, tenho certeza que você vai gostar. E o novo parceiro aqui com a gente é a AU. AU é uma plataforma de vendas online voltada para você que é empreendedor, que é proprietário de empresa, tá ok? Ela oferece um sistema completo de pedidos, pagamentos e marketing, tá ok? Lá tem criação de cardápio, também tem catálogo online e muito mais. Na All Delivery, procure um dos seus representantes e lá tem suporte WhatsApp e por e-mail 24 horas. Que beleza. Também com a gente aqui, Gelabem Sorvete, sorvete artesanal, melhor sorvete produzido com carinho, ingredientes frescos, receitas assim maravilhosas, esperando por você. Gelabem Sorvetes também apoia esse podcast. Se você quiser, a Gelabem também vai ao seu evento. Como assim, Lu? Eu quero fazer uma festa. Eu quero levar a Gelabem, quero levar sorvetes Gelabem para os meus convidados. É só entrar em contato que eles vão. Um carrinho lindo. Vai, assim, uma ilha de sorvete para você, viu? Gelabem Sorvetes. E com a gente também, OK Telecom, provedor de internet. Você sabe quanto é importante ter uma internet rápida e estável na sua empresa, tá ok? OK, ela é a melhor empresa de fibra ótica de Novo Horizonte e toda a região, sempre com um plano que cabe no seu bolso, tá? Tanto para você, empresa, como você também, pessoa física, para a sua casa. OK, fibra ótica. Isso mesmo. E também com a gente, Bonani Pizzas e Esfirras. Bateu aquela fome, pensando numa pizza. Lu, mas hoje é meio de semana ainda. E daí? Não tem dia. Não tem dia. Bonani Pizzaria, desde as pizzas mais tradicionais, aquelas mais elaboradas, você vai encontrar por lá. E as esfirras também maravilhosas, né? Inclusive premiadas em concurso de gastronomia. E Bonani Lanches, o melhor e maior lanche, não canso de falar.
o verdadeiro X-Tudão de Novo Horizonte, com preço bacana, aberto todos os dias, tá? Das 5 da tarde às 5 da madruga. Bonani Lanches, o WhatsApp é o 3542 3798 Bonani Lanches. Boa! Muito bem. Dados os nossos recados dos nossos apoiadores aqui, vamos chamar mais um integrante para essa conversa, porque afinal de contas gostamos muito de conversas, de saber das histórias, né? E essa noite vamos receber aqui o Fábio Silva, que é diretor, né? Diretor Municipal de Desenvolvimento Econômico aqui de Novo Horizonte. Vamos receber, então, o Fábio Silva. Boa noite! Boa noite! Bem-vindo, Fábio! Tudo bem com você? Tudo bem. O prazer é todo meu de estar aqui. Que legal. Muito grato, né, pelo convite que recebi do Cezinha, de vocês de estar aqui e poder falar um pouquinho, né, da minha história e também sobre o desenvolvimento da nossa cidade de Novo Horizonte. Então tem muitas ações bacanas que estão acontecendo no município e a gente tem que falar de coisa boa, né? Tem que falar. A gente precisa também cobrar, né, o poder público de ações que precisam ser feitas, mas também nós precisamos enaltecer as coisas boas que também estão sendo entregues para a nossa população. E a gente estava comentando aqui nos bastidores, antes da gente entrar nessa área de negócio, vamos dizer assim, queria saber a sua história pessoal, de onde você é, como foi o início da sua vida. Cara, eu sou Novo Horizontino, eu sou o Novo Horizontino raiz, tá? Eu sou o Novo Horizontino que morou na fazenda do Rio Morto. Ah, então é raiz mesmo. Depois, a minha vinda para a cidade aos 7 anos. Fui residente no Jardim Aeroporto, onde eu fiz muitos amigos ali. Eu tenho marcas aí desses córregos todos aqui que cortam o nosso município, porque eu fui da época raiz, onde se batia peneira no riozinho para pegar peixinho, né? Aonde depois da escola, escondido dos pais, a gente fazia, tancava a água, né? Estancava a água para encher o rio para nadar, né? Quem tá assistindo o podcast e lembra dessa infância, lembra até às vezes estava até comigo lá, e depois a gente tinha que torcer a cueca para secar a roupa. Para não apanhar em casa. Para não apanhar em casa. Para não Meu apanhar em casa. E tinha que cronometrar o tempo de chegar em casa com o trabalho do pai e o trabalho da mãe. Então, quando meus pais chegavam, eu já tinha que estar em casa. E com a roupa seca. Né? E com a roupa seca, né? Mas a minha mãe, ela desenvolveu... Mãe é mãe, né? Minha mãe desenvolveu uma técnica, cara, que ela sabia que aquela roupa tinha sido molhada. Se ela chegasse dos trabalhos, ela ia em mim. Porque quando você... os nossos riozinhos, agora não que assoreou bastante, né, com as canalizações, mas existia um saibro branco, acinzentado. Me recordo. Lembra disso? Lembro. E aquilo deixava a pele, era só passar a unha na pele, se saísse aquele risco branco na pele, ela sabia que você tinha... Sua mãe era uma gênia. Sabia que você tinha ido. Então eu sou raiz, tá? Filhos de pais separados. Deixa eu deixar aqui esse aparelho. Filhos de pais separados aos 13 anos, né? Meu pai foi embora de casa, escolheu uma outra família e aos 13 anos eu me tornei forçadamente o homem de casa e ficou eu, a minha mãe e a minha irmã, que é 1 ano mais nova do que eu. Hoje eu tenho 41 anos e na época eu tinha 13 e minha irmã tinha 12, né? Então aí o que aconteceu? Eu assumi essa responsabilidade muito cedo. Passei a estudar no período noturno. Naquela época, para estudar no período noturno para trabalhar, você só tinha que apresentar no juizado de menor. Não existia conselho tutelar, existia o juizado de menor. Então você levava o boletim todo mês para o juizado de menor para ver que o trabalho não estava atrapalhando, né? E fui para a roça, fui trabalhar na lavoura, né? Colhi tomate, trabalhei capinando, trabalhei no corte de cana. Caramba, que trajetória, cara. Que trajetória. Trabalhei para sustentar a casa. E isso me amadureceu muito. Até porque nessa trajetória de crescimento, eu amadureci forçadamente. Eu casei com 18 anos. E fui pai com 19 e fazem 24 anos que eu estou casado, né, com a minha primeira e única mulher, até que a morte os separe, né?
E eu não tô com pressa de morrer, né? Já adianto que se ela quiser separar, a gente já pede para Deus providenciar, porque eu não tô com pressa de morrer, né? E aí eu comecei a trabalhar com 18 anos na lavoura, no WJ de Biase. Você começou lá no WJ, então? Comecei no WJ. Eu carpinava cana, só que eu nunca deixei de estudar. Por quê? Porque filhos de pais pobres não tinham herança de nada, a não ser a pobreza, né? Então eu entendi que a única maneira que eu tinha de sair daquele meio seria através dos estudos. Então eu sempre fui um bom aluno, sempre fui aplicado, mesmo com toda a dificuldade, né? Eu me recordo muitas vezes, Cezinha, de dormir na sala de aula, mas de canseira. E os professores até, não acorda não, deixa, porque a gente sabe da trajetória, sabe da história. Na época que eu estudei no Mário Florencio, tinha um amigo meu que chamava Nelson. Ele dormia na sala de aula, a professora deixava, porque ele ia trabalhar 4 horas da manhã na lavoura também, cara. Isso, era o horário que a gente cansativo. levantava. E aí, o que aconteceu? Quando foi um dia, eu estava sentado no horário de almoço, e uma poeira danada, aquela sujeira do campo, né? E eu lendo um livro porque eu tinha um trabalho para entregar. E eu me recordo como se fosse hoje, né? O encarregado passou, ele parou o carro, ele me chamou e ele falou assim: você está estudando o que aí? Aí eu falei para ele, não, eu estou fazendo administração de empresas e eu vou ter que apresentar um trabalho. Então o tempo que eu tenho agora é na hora do almoço de ver o que eu vou apresentar lá. Aí ele parou e falou assim para mim: isso aqui não é para você não. Você está no lugar errado. Amanhã, a hora que chegar lá no setor agrícola, você me procura. Aí eu cheguei no outro dia seguinte, procurei ele, e ele falou assim para mim: pega a tua mochila que eu vou te mandar lá na usina. Eles estão precisando de pessoas lá, porque vai abrir valetas para passar todo um cabeamento de câmaras de segurança. Eu lembro na época disso. Que a usina tinha sido roubada. Eu lembro disso. Né? E aí nós fomos lá com enxadões para abrir aquela valeta. Trabalhando, quem foi nosso responsável lá foi o Careca. Nós fomos para a oficina elétrica e o Careca, então, o Aguinaldo, não sei se o Aguinaldo ainda está na usina lá, né? Ainda tá. Então, eles que passavam o serviço pra gente, né? Rapaz, que trajetória da lavoura, você teve essa oportunidade de ir pra usina. Aí ali, abrindo aquelas valetas ali, o pessoal começou a ver a gente por ali, né? E aí, quando foi um dia, o Careca falou assim pra mim: o Sampronha, acredito que, não sei se é vivo ainda o Sampronha, acredito que não, né? Em memória, né? Mas o Sampronha, ele falou assim: o Sampronha tá precisando de um menino, e ele perguntou se você não queria trabalhar lá, que ele viu que você é esforçado, que vocês trabalham direitinho, se você não queria trabalhar. Eu falei: cara, meu Deus, claro que eu quero. Então vai lá conversar com ele. Aí fui lá conversar com ele, ele falou: olha, que o serviço não é fácil, o serviço é pesado, mas vocês que estão acostumados com a lavoura, você vai tirar de letra. Para você, de certa forma, era leve. Sim. E o sonho... E você sabe que tem um detalhe muito interessante nessa história, Cezinha? E eu vou tentar falar sem se emocionar. Eu me recordo, quando criança, que o meu pai, o tempo que ele teve com a gente, ele me levava para pescar na ponte das 3 pontes embaixo da usina. E eu tenho uma recordação, na garupa da bicicleta dele, de uma Monarch barra circular, passando em frente da usina. E eu sempre falava para ele: um dia eu vou trabalhar aqui. Olha que legal. Um dia eu vou trabalhar aqui. Isso, acho que eu tinha uns 8, 9 anos. Um dia eu vou trabalhar aqui. E aconteceu que realmente eu fui trabalhar lá. Entrei, fui trabalhar na moenda. Me dediquei ao máximo. Aprendi muita coisa. Acho que 2 anos trabalhando lá, eu já operava fazia turno, né? Como folguista lá. Aprendi tudo lá. E aí a usina deu uma oportunidade para formar técnico de análise de açúcar e álcool. Porque agora, para poder trabalhar na fabricação
na destilaria teria que ser técnico. Teu Ter curso o curso. técnico. Lembra dessa época que Lembro aconteceu também, isso? eu sou lá das antigas. E a usina foi e contratou o pessoal do Paula Souza para dentro do auditório da usina para capacitar os funcionários. Só que deu muita gente, teve que fazer um vestibulinho. Para ver quantas pessoas poderiam participar? Poderiam participar. Era Nossa. 35 alunos. A usina era mais de 700 colaboradores. E aí eu me recordo desse vestibulinho, acho que eu passei em segundo lugar. Acho que foi em segundo lugar que eu passei. Caramba, você é bem determinado. Sim, sim. E Bem aí determinado, eu fui em cara. segundo lugar. E aí começamos com esse curso, já casado. Casou novo. A sua casou esposa é novo. daqui? Minha esposa, ela é nascida aqui, os familiares são de Sales, mas eu conheci ela em São José do Rio Preto. Eita! Nossa. E aí, nesse namoro de 1 ano, eu ia toda semana, uma semana eu ia e uma semana ela vinha. Uhum. Até inclusive, né, semana dos namorados foi passada, mas ela é minha eterna namorada, um beijo. A hora que ela vê esse podcast, né? Eu acho que eles são o motor que me faz ir pra frente, né? Ah, família é tudo, né? Ela foi aquela que chorou na dificuldade e hoje, graças a Deus, também a gente sorri na bonança, né? Coisa E boa. aí, cara, eu ali fiz esse curso, passei com 1 ano, era 2 anos e meio de curso. Com 1 ano, o Luiz Chiari me chamou pro laboratório. Aí eu fui pro laboratório, já melhorou a situação, virei analista de laboratório. Aí, passado mais uns anos no laboratório, ele me convidou para assumir lá a balança. Cara, você teve uma trajetória legal ali na usina, não? Sim, Não me foi recordo disso, crescendo. foi crescendo Sim, legal. aí eu assumi a balança, foram 12 anos de usina. Cara, eu acho que eu devo, se tem uma empresa que eu carrego assim uma gratidão muito grande, cara, é ali. Eles são maravilhosos. Que eu aprendi, as oportunidades que eu tive, cara, assim, eu estudei porque eles pagaram. Aconteceu comigo também. Fiz faculdade porque a usina Se eu, pagou. se eu tirasse o dinheiro para pagar, eu não sustentava a minha casa. Eu estudei porque eles pagaram. O que eles queriam da gente era dedicação. Dedicação, verdade. O dinheiro não era o problema, porque eles pagavam, né? E eu abracei essa causa, cara. E me formei aí, e aí muda toda uma história. Então, mas agora só pra fechar. Você fala, tudo bem, a usina foi 100%, foi top, mas se não fosse aquela sua dedicação também, Sim. lá na lavoura, no teu momento do horário de almoço, tá lá, Isso. estudando, se Sim. dedicando também, que o pessoal reconheceu isso, né? Isso, Porque tem muita gente que reclama, mas se acomoda. Isso, tem que fazer acontecer, cara. Fazer acontecer. Não, então, É. eu estava muito determinado, muito focado. E aí, bom, encerra o ciclo da usina. Como que encerra o ciclo da usina? Te mandaram embora? Não. No meio do caminho, eu e minha esposa, a gente, não foi fácil. Você imagina, você casar com 18 anos, né? E não foi fácil. Os primeiros 6 anos, cara, eu falei assim, meu Deus... Se tivesse que dar um nome, Puxado. se tivesse que dar um nome para os primeiros 6 anos de casamento, o nome de um filme, eu diria Dormindo com o Inimigo. Não é? Cara, você imagina, 2 imaturos tentando ganhar o seu espaço dentro do ambiente. E a convivência a 2 não é fácil, né, cara? Não No é começo não é fácil. fácil. Não, é Não, fácil. não é fácil. E aí, cara, eu aquele meninão criado com mãe. Minha esposa morava sozinha desde os 15 anos. Tinha o espaço dela. Você imagina, né? Os conflitos. Mas, enfim, a gente no meio do caminho, por conta de dificuldades no casamento, a gente foi buscar ajuda, né? E tentamos ajuda profissional, não deu certo. E aí, num pedido de socorro, fomos tentar uma ajuda espiritual, tá? E aí, na ajuda espiritual, a gente se encontrou. E aí nós nos convertemos, né, ao Evangelho, né, porque ali eu encontrei dentro da Bíblia, independente se é católica, se é evangélica, eu Sim. encontrei ensinamentos de como um homem tem que conduzir a sua casa e como ele tem que se portar. E a minha esposa encontrou ali também, né, à luz daquela palavra, como que é a rotina e o comportamento de uma mulher sábia que edifica a casa. E aquilo mudou. E aí, cara,
a gente pensou assim, se deu certo comigo, cara, que já nem nossa família acreditava no nosso casamento mais, e deu certo, pode dar certo com todo mundo. E aí a gente tinha uma gratidão tão grande de ter dado certo com a gente, que todo mundo que a gente conversava, e aí, vocês pararam de brigar? Cara, a gente... O pessoal perguntava. Porque nós brigávamos em qualquer lugar. Nossa, Caramba, Fábio. Pô, você quer ver? Cara, Brigava de nós, né? não, a gente brigava com... Cara, a gente Não, brigava... mas também não é assim, Na meu. época de novo. Ah. Pô, a gente Aí no brigava em começo qualquer do lugar, novo, cara. Começo do novo, Não, brigava. tipo assim, você quer ver se a gente tivesse num lugar e tomando alguma coisa ali, alcoólico, que alterava um pouquinho, porque, né, a gente fica animadinho, né, e aí a gente começa a falar as verdades que você não tem coragem de falar, né? Verdade, cara. E aí virava aquela confusão danada, cara. Aquela confusão que não gosto nem de lembrar. Mas enfim, a gente ficou tão grato que a gente começou a falar isso para as outras pessoas. Cara, não abandona o casamento não, tenta mais um pouco, cara. Só que tenta de outra maneira, né? Tenha calma, renuncia um pouco mais. Hoje em dia, cara, eu vejo, por experiência, eu vejo muitos amigos por aí. O pessoal hoje qualquer coisa já abandona o casamento, né, cara? Mas, Não, não, porque acredita, o- não se esforça, tem que se Não, esforçar mas, um pouquinho, ô, César, cara. Tem hoje, Cezinho, já casa pensando em separar. Porque as É pessoas verdade. já casam assim, vamos se ajuntar, se der certo... Se der certo, deu. Se não, a gente separa. A gente separa É como se assim casamento fosse algo tão banal e não é, cara. Na minha com época, se certeza. casava pra vida toda. Na nossa época, né? Sim, cara, e aí eu tinha essa concepção. E outra, eu carregava comigo uma tristeza, porque o que me fazia suportar aquelas dificuldades era olhar pra minha filha, cara, e falar, cara, mas uma filha vai crescer de pais separados? Porque é difícil, cara. E já tinha acontecido com você. Experiência. Minha esposa é filha de pais separados, com problema de alcoolismo. Eu sou filho de pai separado com problema de Então. alcoolismo. Eu falava, cara, será que a minha filha também vai crescer sem ter esse privilégio de saber o que é uma família unida, né? E aquilo me segurava. E, enfim, deu certo. E nesse meio tempo a gente se converte, começamos a cuidar de outros casais e descobrimos que a gente tinha esse chamado de ajudar outras pessoas. A gente Tinha um dom de tinha lidar esse com as dom. pessoas. A gente começou a renunciar à nossa vida para cuidar de outras pessoas. E aí nisso entrou o chamado pastoral, a gente fez lá os estudos que precisavam e assumimos uma missão. Na época o nosso ministério ficou sem pastor na cidade de Borborema e a gente aceitou esse desafio, oramos ao Senhor e a gente ouviu uma confirmação em nosso coração, saímos de casa com a família falando que a gente era maluco, porque simplesmente Deus confirmou o meu coração, falei para minha esposa, ela falou, eu não vou nem a passeio para aquela cidade. Eu falei, não, nós somos uma só carne, o mesmo que confirmou comigo vai confirmar com você, e o dia que confirmar a gente vai. Um dia eu cheguei da usina, essa mulher chorando, eu falei, o que foi? Aconteceu alguma coisa? A menina tá bem? Ela pegou e falou assim, Deus falou comigo. Eu falei, falou com você? Como assim? E aí ela falou assim, não, porque eu senti muito forte uma paz e uma voz dizendo que era pra gente ir porque Deus tinha um propósito com a gente naquela cidade. Eu falei, e aí? Não, e aí que comigo é 880. Então você já chama o caminhão da mudança. E eu me recordo que foi muito rápido. Tipo, ela falou isso pra mim numa quarta-feira, no sábado nós estávamos uma mudança, tudo. Já avisou a usina que não ia mais e tchau. E fui embora pra Borborema. Mas aí tem um detalhe, cara. Cheguei lá em Borborema para viver de pastor, mas ao contrário do que muitos pensam e muitos ouvem, e com razão, dos escândalos que a gente vê. Sim, acho né? que toda religião tem, cara. Mas eu fui literalmente pela fé, porque não me proporam salário de nada. Me deram uma casa para morar, para não pagar aluguel. Mas nunca me proporam, você vai lá, seu sustento vai vir. Não. E chegou ali, cara, ali em Borborema eu aprendi a viver pela fé. Ali em Borborema eu tive experiências de abrir o armário de manhã e orar para Deus porque não tinha o que comer à tarde. E Deus enviar. E você tinha que se virar, correr atrás pra conseguir. E ver Poxa, milagre. que missão, hein, É. Fábio? Eu passei tanta dificuldade lá no início que eu me recordo de um fato que eu nunca esqueço, que as minhas filhas adoeciam e a gente não tinha dinheiro para comprar um remédio. E eu orava para as minhas filhas. E eu vi muitas vezes o Senhor curar minhas filhas na oração porque a gente não tinha dinheiro para comprar o remédio.
Que dureza, hein, cara? E as meninas eram saradas. Cara, eu Olha vivi que isso. testemunho. Eu vivi isso. Caramba. Poxa. Vivi isso. E... Só Foi que pela aí... fé mesmo. Sim. Só que, cara, eu agradeço tudo que eu passei, porque pensa que hoje a gente aguenta pancada. Foi um aprendizado, o couro ficou mais grosso agora, né? Não, então, fé. Fé é confiança. Fé não é falar que você acredita em algo, cara. Fé é você crer naquilo e caminhar em favor daquilo, sem saber se vai dar certo ou não. Mas você crê que vai dar certo e dá certo. Você entendeu? Porque senão não é fé. Você Sim. entendeu? E como que você conseguiu? Foi parar na política. Aí vamos lá, política, cara. Porque, ó, até a tua trajetória até agora Não consegui chegou na entender política. como chegou na política, porque, cara, você hoje é um, Porque ali é um como cargo de pastor- confiança. É um cargo porque de ali como confiança, pastor, eu cara. creio que você tinha primeiro dom da palavra. Sim. E tinha muita também a comunicação com a comunidade, Sim, né? aí nós chegamos numa cidade, cara, que era muito precária. E aí nós começamos um trabalho social. A gente começou um trabalho social lá, muito grande. O que a gente fazia, Cezinha? A gente tinha uma parceria com os varejões, então aqueles legumes que murchavam, eles separavam e a gente passava fazendo uma coleta, depois tinha um supermercado que fornecia um pouco de carne pra gente, e aí, toda terça-feira, por 8 anos consecutivos, nós servíamos 140 litros de sopa nos bairros entendi. carentes da cidade. E aí, cara, aquilo te colocou próximo das dificuldades. Eu passei a ver as reais necessidades da cidade. E aí eu comecei a defender aquela causa. E comecei a buscar ajuda no poder público para encontrar soluções para aquilo. E aquilo começou a abrir porta, porque o poder público começou a ver também o meu interesse em comum de ajudar o próximo e a cidade. E você conhecia a dor da população de perto. Sim, cara, Você pô, via isso. eu sei o que era a dificuldade de você ter uma criança e não ter o leite para dar. Eu não entrei na política que nem hoje a gente vê um camarada que quer ajudar o próximo, mas ele não sabe a dor do próximo, você entendeu? Sim. E aí eu peguei e falei assim, tá, vamos lá. E aí comecei a conhecer essa história. Aí veio o concurso da prefeitura. E aí eu passei no concurso da prefeitura. Lá em Borborema ainda. Lá em Borborema. Passei no concurso da prefeitura. E detalhe, 9 anos, César. Fazem 15 que eu estou lá. 9 anos, cara. Eu bati em todas as portas procurando emprego. As pessoas falavam assim, não, mas você é o pastor, como que... Não, você não tem um perfil de trabalhar aqui. Eu falava, cara, mas por quê? Pastor não come, não paga a conta? Como que funciona isso? Né? Não estou entendendo. O pessoal não te dava oportunidade, cara. Não dava, cara. Mas foi bom que não deu. É. Porque senão talvez a minha trajetória tinha sido outra. Diferente, verdade. Cara, e aí... Só que nesse detalhe desse tempo que eu fiquei ali desempregado, vivendo pela fé, a gente não ficou de braço cruzado. Foi ali que a gente descobriu que a gente era empreendedor nato. O que é empreendedor? É fazer acontecer, descruzar o braço, fazer acontecer com aquilo que você tem na mão no momento que você está. Até que você não tenha condição melhor para mudar a tua história. E aí nós começamos. Minha esposa fazia bolo, eu saía vender. Minha esposa fazia bombom, a gente saía vender. Minha esposa fazia trufa, eu saía vender. E assim, uma porção de coisas a gente fez para sobreviver lá. E cada negócio era um aprendizado. Cada negócio era um aprendizado. Verdade. Cada negócio era um aprendizado. E aí eu passei no concurso da prefeitura. Virei agente administrativo. E Deus me deu a oportunidade de trabalhar com o prefeito, vou citar o nome dele aqui, o Vladimir Adabo, né? Vladimir Adabo tem uma gratidão por aquele homem, assim, ele era um cara que pensava além do tempo dele, tanto é que ele criou um legado a gestão dele foi um legado dentro de Borborema. E ele olhou em mim e viu o potencial. E ele falou um dia para mim, olha, eu tenho uma missão e eu vou confiar a você. E aí ele confiou uma missão de desenvolver essa área econômica do município lá de Borborema e passou para mim tudo que ele queria que acontecesse e confiou, né, essa diretoria nas minhas mãos. E eu acredito que com muito êxito, né, e com muito aprendizado, porque ele me ensinou muito também. O Vladimir era aquele cara, aquele prefeito que pegava na tua mão, vem comigo, vou levar você para São Paulo, vou levar você comigo, você vai ver as portas que eu bato, as pessoas que eu falo. Então ele nunca quis só para ele. Ele sempre ensinou, ele sempre mostrou como que era o caminho.
Você não tinha experiência nenhuma para assumir esse cargo? Nenhuma. Caramba. Eu tinha força de vontade. E eu enxerguei nesse cargo a oportunidade de ajudar pessoas. Que bacana, cara. E aí ele começou a me levar junto. E quem tem boca vai a Roma. E, cara, de repente, eu olhei, gostei daquilo, eu falei, vou me formar nisso. E aí já comecei também, a hora que eu assumi o cargo, já comecei a estudar. E aí me formei em gestor público. Aprendi tudo dentro da gestão pública, todas as áreas da gestão pública, o gestor público, a tecnologia em gestão pública te mostra, né? E aí eu comecei a aplicar. E aí começou a vir vários projetos bacanas ali. A gente desenvolveu muita coisa boa, muita inovação na cidade. A gente ajudou muita gente ali. Tinha um projeto que chamava Cesta Verde. A gente comprava da agricultura familiar. Eu ia às 5 horas da manhã com um caminhão, cara, junto com os funcionários da prefeitura, carregar as caixas lá na lavoura. Te ajudava? Ajudava. Eu nunca fiquei dentro da minha sala. Eu ajudava. Aí a gente porcionava todo esse alimento, eu fiscalizava se era de boa qualidade, a gente porcionava todo esse alimento, eu trabalhava o dia todo ali com eles, carregando caixa, pesando, montando os kits, e eram 400 famílias, eram 400 cestas verdes com 15 quilos de alimento diversos, fruta, legumes e verduras, que eram entregues quinzenalmente, eram 800 famílias mensais desse projeto. E ele só aconteceu porque você tinha que pôr a mão na massa. E aí, cara, fui pra cima. Se você não põe a mão na massa, deixa na mão dos outros, às vezes não sai o negócio e do eu lugar, fui né? criticado. Muitas vezes as pessoas falavam assim pra mim, você pensa que você vai ganhar alguma coisa com isso? A hora que você não servir mais, eles vão... E aí eu falei, cara, mas eu não tô fazendo pra reconhecimento, cara. Você tem noção que são... Quando na minha vida eu ia conseguir ajudar 800 famílias? Quando na minha vida? Eu não tenho esse recurso, mas eu tenho a sabedoria, a experiência, a força de vontade que eu posso, através dessa cesta, ajudar eles. E não, é muito mais do que salário, cara, é propósito, porque eu tenho uma convicção comigo que o salário, ele é um meio pelo qual. Mas quem vive por dinheiro, cara, por um salário melhor, serve até o diabo. A questão de você ver só pelo salário, você pode ganhar uma fortuna e gastar mais do que você ganha. Nunca vai estar feliz. Não, é propósito. Nunca vai estar feliz. E eu acho que a pior coisa na vida de um ser humano é uma vida sem propósito. É o cara não saber por que ele levanta todo dia da cama, cara. É o cara, você entendeu? Porque assim, eu levanto, pra trabalhar, que saco. Não, cara, quando você tem propósito, cara, cada dia é uma oportunidade. Quando você tem propósito, cara, você não quer perder tempo, você não fica arrumando confusão, porque o teu tempo é precioso. E você vai, cara, quem tem propósito, ele quer viver cada segundo desse propósito. Às vezes não fica reclamando tanto da vida, porque você tem que ter uma meta. E isso, você entende o porquê você tá ali. É tão bom. Eu acho que o maior suicídio de uma pessoa não é quando ela perde quando ela tira a própria vida. Eu acho que é quando ela vive sem propósito. Ela não sabe nem por que ela tá na Terra. E aí ela entra naquela estatística que ajuda a equilibrar o globo terrestre, né? Só. Não é? Porque tem gente que tá só equilibrando o globo terrestre, cara. Ele não sabe para que ele veio. Você entendeu? Viu, um minutinho só. O pessoal que tá assistindo a gente em casa, tá gostando do bate-papo? Tá legal? Tá bom demais, né? Tá bom demais. Então, dá o like, se inscreve no canal, dá essa força aí pra gente. Que daí você dando essa força, a gente vai poder crescer e trazer mais entrevistas gostosas, interessantes como essa aqui. Com certeza, com certeza. Isso aí. E a sua ligação com o Fabiano? Como que começou? Cara... Conta essa história pra cara, gente. Minha vida toda parte dá uma história, Dá um né? livro, né? Eu tava pensando, porque quando Por etapas, né? Quando ele tava na lavoura, o cara deu oportunidade pra ele, acreditou nele. Foi pra Borborema, o prefeito viu, acreditou nele também. Sempre tem alguém que, né? Sempre, cara. O pessoal sempre tá de olho em você, porque você é referência. Isso, então. E aí o que aconteceu? Eu me envolvi de corpo e alma, gostei da política sem saber que eu gostava de política, e eu gostei da verdadeira política. Pegou gosto, né? Não, porque existe a diferença da política e da politicagem, cara. Ah, sim. Existe a diferença. Porque quando você está na... Tudo é por meio da política. As leis são por meio da política. Sim, é necessário. A economia é por meio da política. Mas assim, cara, quando você entende isso,
e você começa a trabalhar para criar políticas públicas que são justas e que verdadeiramente ela favorece a população, porque políticas públicas é para o público. Não é para uma minoria que se acha dono do poder, cara. Você não vive para aquilo, para você. Você vive em favor do próximo. Isso é a política, você entendeu? Isso é o poder público. Ou deveria ser assim, pelo menos, né? É obrigação. É viu? uma obrigação. Né? E que de público não tem nada. De público não tem nada, que a gente paga e paga muito caro por tudo que a gente tem e que não é devolvido nem metade do que a gente merecia por conta da carga que nós pagamos. Então, mas é serviço público. Não, de público não tem nada, cara. Se for ver, a gente paga até muito mais do que qualquer serviço particular. Sim, é. É que, infelizmente, não retorna da maneira que teria que ser retornado, né? Mas, assim, enfim. E nesse meio tempo aí, eu encontrava o Fabiano nas viagens. A gente se encontrava em São Paulo, a gente se encontrava no Grau jantando, almoçando, voltando das viagens de São Paulo. E ele sabia que eu era de Novo Horizonte. Ah, Ele sabia que eu era de Novo Horizonte. que legal. E ele falava para mim, cara, vem trabalhar para nós, vem trabalhar comigo, eu vou trazer você embora, você vai trabalhar comigo, ele falava. E eu dizia para ele, Fabiano, eu tenho um compromisso assumido aqui. Espera acabar esse mandato e depois a gente vê o que a gente vai fazer. E aí, numa ocasião, dezembro de 2024, nós já tínhamos trabalhado na linha de frente para fazer a sucessão da tão vice-prefeita para prefeita, né? E eu sempre fui muito envolvido, fui da linha de frente mesmo, de bater palma e pedir o voto mesmo, né? E porque a gente tinha essa credibilidade. As pessoas, não é da noite pro dia que a gente saiu na rua pedindo voto. E você também acreditava no trabalho dela, você conhecia. Então, a gente tinha essa credibilidade de um bom trabalho que estava sendo executado e que tinha que dar continuidade, que não podia retroceder. Então, isso nos trouxe, foi uma campanha bastante difícil na época, né, o ano passado, mas nos trouxe essa vantagem, tá? E conseguimos fazer a sucessão. O nosso projeto deu certo, a vice-prefeita se tornou hoje prefeita atual da cidade de Borborema. E em dezembro de 2024, num evento, eu encontro o Fabiano. E aí eu fui parabenizar ele, né, pela votação expressiva que ele teve, pelo bom trabalho, né, que ele teve aqui, uma votação muito expressiva, né? E aí ele falou assim pra mim, vem cá que eu preciso falar com você. Ele me chamou de canto e falou assim, lembra daquela conversa? E aí, você vai vir trabalhar comigo? Aí eu falei, cara, mas é sério mesmo isso que você tá falando, cara? Ele falou, cara, eu já falei, já mandei recado, e, cara, você não... Aí ele falou, você não vai nem sentar para ouvir a proposta? Aí eu falei para ele assim, deixa eu ir para casa, deixa eu pensar, e depois eu te retorno. Aí falei com a família, falei com a minha esposa, ela falou assim, e aí, o que você acha? Aí você tinha um compromisso lá em Borborema, então você teve que... eu estava encerrando, né, um mandato, mas já estava intimado para continuar diretor no outro mandato. Né, já faziam 7, já era 7 anos ali, né? E aí iniciar mais um novo ciclo com agora com a prefeita, né? E aí entrou o Fabiano na história. E aí eu cheguei em casa, falei com a minha esposa e ela falou assim para mim, e aí, o que você fala? Eu falei para ela, cara, eu quero tentar, porque eu falei assim, eu acredito que essa trajetória em Borborema, cara, foi para ganhar experiência. Com certeza. Foi para ganhar influência, foi para conseguir enxergar o caminho. Falei, eu acho que agora eu tenho bagagem para ajudar a minha cidade. Agora eu tô pronto. Eu tô pronto para ajudar a minha cidade. Agora eu posso fazer algo que verdadeiramente vai expressar minha gratidão, né, pela cidade de Novo Horizonte. E depois me lembra da parte que eu pulei da história de ser empreendedor, porque nós também somos empresários, né? É verdade, então. Você teve aquela trajetória lá em Borborema, que foi passou um momento de dificuldade. Dificuldade. E ali, um dia, o sonho da minha filha é se tornar uma psicóloga. E ela entrou na faculdade
e não saiu o financiamento estudantil dela a tempo do início das aulas, e lá os ônibus também não era gratuito. Eu pagava R$ 550 de ônibus e mais R$ 900 de mensalidade de faculdade. Ou seja, uma loucura. Meu Deus. Não tinha essa condição. E aí eu me recordo um dia muito triste, aquele dia assim, pensando, chorei muito aquele dia. Diz que homem não chora, eu pelo menos choro bastante. Chorei muito aquele dia porque eu ia ter que falar para minha filha que o sonho dela ia ter que ser interrompido. Poxa. E como falar isso? Dor no coração, não é fácil com o pai não, hein? Cara, como falar isso? Né? E R$ 100 no bolso, que não pagava nem o ônibus, nem a faculdade. Mas, cara, eu falo assim, quando você tá no propósito, a vida com propósito, ela é como um quebra-cabeça, mas que cada peça se encaixa. E quando não é para encaixar e você força, ela quebra, mas não encaixa. Então você não precisa forçar as coisas. As coisas, elas vão acontecer. Se você está no propósito, elas Sim. vão acontecendo de forma natural. E aí eu peguei aqueles R$ 100 e lembrei, cara, que um tio da minha esposa gostava de comer um salgadinho, que ele ia na minha casa tomar uma cerveja e eu fritava aquele salgadinho de aperitivo para ele. E eu lembrei daquilo. E eu peguei aqueles R$ 100, comprei uma quantidade daquele produto, comprei saquinhos na casa de embalagem e criei um rótulo. Imprimi na impressora de casa. Cheguei em casa, falei para minha esposa já topou de primeira, que ela, empreendedora nada, cara, tudo para ela lá. Isso é importante, parceira. Não, minha esposa era parceira. Cara, ela é mais empreendedora que eu. Quando ela começava, tinha um jovem, a minha casa sempre teve algum agregado. E como pastor, eu recebi um jovem, ele chegou na minha casa com 12 anos. Eu vou mandar esse podcast para ele assistir lá. O Léo. Léo Bolinha. Léo Bolinha. 12 anos chegou em casa, família totalmente desestruturada. E esse menino chegou na minha casa. Cara, esse menino cresceu com a gente. E Léo Bolinha, o Leonardo, saiu da minha casa com 18 anos para trabalhar. Hoje é casado. Um vendedor nato. Está lá na cidade de Bitinga. Ele aprendeu muito com a gente. Quando a minha esposa, cara, começava a ficar cochichando com ele nos cantos, eu chegava a arrepiar. Eu falava, vai, vem mais um empreendimento. Porque ela fazia e ele vendia. Ela fazia e ele vendia. Léo, se eu fazer bolo, você vende? Vendo. Léo, se eu pegar sorvete para vender, você vende na rua? Vendo. Parceiro. Cara, parceiro até demais. Tinha hora que eu falava, meu Deus, mal saímos de uma... Tava pagando prejuízo de um e ela já tava pensando em outro. Ela nunca desistiu. Quando eu falei para ela desse salgadinho, ela falou, só que eu não sei fazer. Eu falei, não, eu sei, vamos lá. A gente fez as primeiras 100 embalagens. Agora, como você bota um produto no mercado sem ninguém conhecer? A gente tinha que ter uma estratégia. Então a gente foi nos bar, cheguei no bar e falei, cara, tô com um produto novo, expliquei. Mas no início, cara, foi mais a causa. É para ajudar minha filha a ficar na faculdade. E os caras comprou a causa. Entendi. Não, então deixa aí, já que não vai ter custo. Não, deixa aí. Se vender, você paga. Eu passo sábado que vem. Se vender, você paga. Se não vender, eu recolho. Não tem problema, só dá uma força. Não, então vamos fazer isso. Não vai me custar nada, coloca aí. E eu colocava o produto no bar. Cara, resumindo, assim, pra gente encurtar o espaço de tempo, isso já fazem 3 anos. 3 anos. Hoje a gente tem uma fábrica. Tem uma fábrica? Tem. Chegaram a montar uma fábrica? Tem uma Do fábrica. salgadinho? Do salgadinho. Meu Deus, eu quero esse salgadinho, eu quero Eu provar. devia ter trago. Cara, é que eu não fui pra casa. Caramba, eu quero agora, você pode mandar. Olha Fiquei aqui, eu tô com água na salivando. Você sabe que salgadinho que é? Rapaz. É aqueles de aperitivo? É pellet de trigo, aquele baconzitos listradinho. Gostoso. E nós, como que é o nosso produto? Eu não quis emperequetar muito a embalagem. Por quê? Porque eu queria que ele remetesse àquela identidade de quando a gente ia para a escola. Ele é um pellet de trigo que ele tem uma solapa,
ele é um produto artesanal, sem conservante. Sem conservante. Sem né? conservante. O que a minha família come, eu não vou, você entendeu? A gente consome aquilo. Então é sem conservante. A nossa linha de produção, ela é reduzida para selecionar os pellets, então você não vai encontrar pellet quebrado dentro do saquinho, igual a gente costuma ver. Ele é inteiro e ele vem um ketchupzinho para você ir molhando lá naquela pururuquinha. Nossa, me E deu você- vontade. Lembra, na escola, Já tinha levei. isso na escola, Sim, né? claro. E aí, detalhes. Sabe como que chama a nossa fábrica, cara? Um dos produtos que é esse é pururuca de trigo, mas a nossa razão social é produtos caseiros Tio Zé. O tio da minha esposa que faleceu de câncer, Colocaram homenagem a ele. que deu aquele insight que ele gostava do salgadinho. Chama Produtos Caseiros Tio Zé. E aí, cara, começamos a trabalhar nessa fábrica. Aí minha esposa já saiu do trabalho para se dedicar à fábrica. Aí a minha filha da faculdade já veio para a fábrica também até a hora de ir para a faculdade. Aí amigos da minha filha começou a trabalhar com elas na fábrica. Aí a minha filha de 11 anos vem da escola, também vai para a Virou um fábrica. empreendimento, não? Claro que a gente conversando nos bastidores, eu achei que você tinha feito naquela época e parado, não? Virou uma empresa. Então, hoje nós atendemos umas 10 cidades aqui da região. Umas 10 cidades atende, a gente tem vendedor na região, inclusive Novo Horizonte, tem vários pontos Que aqui. bacana, meu. Hoje a gente atende acho que umas... Ah, tá bacana, César. Mas assim, cara, é um negócio que... Cara, e aí toda aquela experiência de negócios que iam dando errado, a gente começou esse dizendo, eu já sei que eu não devo fazer dessa forma. Te ajudou, né? Me Te ajudou. ajudou. E hoje, cara, a gente tem essa fábrica, a gente tem vendedor. Hoje, assim... Ah, cara, hoje trabalhar... Hoje eu falo assim... Se eu parar com a minha carreira e se dedicar aos nossos negócios, cara, Você se mantém. eu ganho mais. Nossa, que legal, cara. Eu ganho mais. Mas... Você gosta do que faz. Eu não trabalho por dinheiro, cara. Sim, O dinheiro é não, necessário. É necessário, é o resultado do trabalho. Sim. Mas e o propósito, cara? Minha esposa sabe disso. Eu falo, tira tudo, mas não tira o meu propósito, cara. E falando em propósito, a gente tá meio que na reta, no final do podcast, tem esse trabalho que você faz com a prefeitura, que eu acho que é um trabalho bem bacana, bem legal. Até eu e o Hélio, a gente tá participando do Empreenda Novo Horizonte. Isso, cara. Queria que você falasse pra gente sobre esse projeto Empreenda Novo Horizonte. Como que foi feita essa ideia, essa Sim. elaboração, essa Vamos parceria? lá. Esse é um dos, né, que É está um dos, acontecendo, isso, né? isso. Tem várias frentes, né? Então eu assumi aqui a diretoria de desenvolvimento econômico. E dando uma olhada no perfil panorâmico do município, eu falei, bom, vamos começar a seguir algumas frentes, né? Então, fazem 6 meses que eu estou à frente da diretoria, nós já conseguimos trazer uma empresa para dentro da cidade. Né? A gente fez alguns contatos e hoje a gente trouxe uma empresa da cidade de Bitinga que se instalou aqui no município, chama Bia Enxovais. Talvez se vocês já foram lá em Bitinga, é uma das maiores empresas Sim, de confecções sim. lá. Conheço. Verdade, né? A esposa Conheço. conhece. Bia Enxovais veio para cá. A gente instalou ela ali onde era o supermercado Dia. Ah, sei. Ali ele está com 30 pessoas trabalhando e com 60 dias já fez a locação de mais 3 galpões. Vão contratar mais 30, são 60. E ele já está terminando a documentação que ele está fazendo aquisição na área industrial. Então ele está adquirindo 5.000 metros de terreno na área industrial e ele nos garantiu que 1 ano ele vai colocar uma fábrica aqui de 150 pessoas para trabalhar Que ótimo, hein? né, na área de confecção. Ele constrói Coberdron aqui, produz Coberdron. A linha de Coberdron dele está aqui em Novo Horizonte hoje. Ele tirou de Bitinga e colocou aqui. Então hoje nós já estamos falando de 60 empregos direto, depois 150. Essa é a frente da área industrial, né? Então também estamos trabalhando lá na área industrial, lá no Distrito Industrial. Tá? O Distrito Industrial é ali descendo para o Clube Santa Isabel. Santa Isabel, eu vi aqui. O Fabiano pavimentou, colocou iluminação pública, deixou os terrenos todos prontos ali, né? Então nós estamos trabalhando, César, ali com a aprovação de uma lei de incentivo.
Tá? Então nós estamos fazendo um estudo de viabilidade técnica. Por quê? Porque nós queremos dar 15% de desconto no pagamento à vista e eu quero transformar o que era 60 parcelas em 120 parcelas sem juro. Para poder trazer o empreendedor para o Novo Horizonte. Para poder trazer o empreendedor em Novo Horizonte. Dizer que investir aqui torna ele competitivo. Tá? E também estamos trabalhando num projeto, num programa de fomento à economia local, né? Então nós vamos também buscar alguns incentivos fiscais, ou seja, algumas isenções de taxas municipais e tudo mais para empresas que vão conseguir se enquadrar dentro dos requisitos para se instalarem ou ampliarem seus negócios aqui dentro. Então isso dá um up na área industrial de prestação de serviço, né? E agroindustrial. E para a parte do comércio. E para a parte do que é o Empreenda Novo Isso, Horizonte? e para a parte do comércio, a gente foi para o Empreenda Novo Horizonte, uma reunião com... Eu percebi que as instituições estavam muito separadas aqui. Associação Comercial, Sim Comércio, eles estavam meio que separados. Falei, cara, vamos andar junto. Aí já cheguei, fiz uma reunião lá com o Valner, fiz uma reunião com o Kleberson, a gente se uniu, fui buscar o projeto, o Sebrae abraçou a causa, deu condições, deu a estratégia, deu o pessoal e a gente desenvolveu ele em cima da necessidade que é soluções digitais. Tá? Então a gente identificou que ainda tem muitas empresas, lojas físicas que ainda não têm uma presença digital de impacto, que ainda não usam os seus canais de venda efetivo de forma digital, cara. Então a gente pensou dessa forma, então não foi por um acaso que a gente escolheu soluções digitais, foi planejado em mesa com as associações, com o Sim Comércio e lançamos o Empreenda Novo Horizonte. Estou muito feliz com o resultado. Evasão é mínima, nós temos aí oficina com 60 participantes, todos elogiando. Eu estou participando lá, Sim. eu vou te falar. Eu não domino os aplicativos de celular, eu conheço, mas não domino. Cara, muita coisa que eu vi lá, ferramenta interessante do próprio Instagram para você estar utilizando, o Facebook, como uma ferramenta de negócio, cara, que é incrível. Sim. Não, você tem que potencializar suas vendas. O Instagram ele é uma ferramenta de negócios. Ao contrário do que as pessoas acham que é só para ele um entretenimento, as pessoas estão se enriquecendo com o Instagram. Ele é uma ferramenta poderosíssima. E tem muitas ferramentas ali dentro que podem ser utilizadas de formas gratuitas e que você vê que o comerciante, o lojista, ele ainda usa o básico do básico. Ele tira a foto e posta, olha, o preço é esse, estamos com promoção, ele não consegue fazer até ali uma métrica de que público que ele quer atingir. E o Instagram te permite isso. Uma coisa que eu comecei a aprender, o Hélio, que é nosso produtor, ele começou a me ensinar também, tem métrica do YouTube, métrica do Instagram e tal, e coisa que eu estou aprendendo com ele e lá também no curso. Sim. Isso ali te direciona para você poder saber qual público você vai investir, né? Sim. Porque senão você está gastando dinheiro. Você está gastando dinheiro sem saber quem vai se converter realmente em cliente. Então ali hoje você consegue dizer qual é a faixa etária de idade. Você consegue dizer o raio de quilometragem que você quer atingir. Você consegue dizer que segmento que é. Porque é a mesma coisa, o nosso podcast é municipal. Sim. Né? E de repente, eu estou tendo impacto no município, quem está vendo ele... então aí você... Da região. É da região. Aí você fala assim, é mais regional, ou você muda a estratégia ou você diminui o raio. Não, eu quero que quem vê seja de Novo Horizonte. Então, vamos diminuir o raio porque eu estou perdendo dinheiro quando vai para fora, porque eu quero atrair o pessoal de dentro. Então o Instagram é isso, né? Agora, quarta-feira agora nós vamos ter faça o preço certo e não perca o seu dinheiro. Também uma dificuldade que a gente percebe. As pessoas não conseguem precificar os seus produtos de maneira correta. Por quê? Porque aquela cultura brasileira que eu comprei por 10, eu vendo por 20, eu estou ganhando 100%, não existe, cara. Não existe. Muita coisa influencia dentro do preço do 10 para o 20. E de repente, se o teu preço está errado, quanto mais você vende, mais no prejuízo você vai ficar. Verdade. Então, faturamento não é lucro. Eu posso falar assim, olha, eu faturo R$1 milhão, mas quanto que é teu custo operacional? É 999 mil. Pronto. Né?
que adiantou? Você trabalhou de graça ali. Você está entendendo? Então, é isso que nós vamos focar também. Depois, nós vamos falar sobre Google Meu Negócio. Então, existem lojas hoje que se você digitar lá, comprar um calçado, aparece no Google Meu Negócio. O Google mostra a tua loja naquela listagem. Vai ensinar como que faz Vai isso ensinar também. como que faz. Eu mesmo, muitas coisas, principalmente cidade de fora, eu encontro muita coisa. Verdade. Dá um problema no carro, borracharia, aparece ali, borracharia do seu Zé, clica na rota, o GPS do Google te leva lá na borracharia do seu Zé. Mas por que a borracharia do seu Zé apareceu ali? Entendeu? E não a borracharia do seu Salomão? Por que foi a do seu Zé que apareceu ali? Porque Caramba, ele tem fez essa a também. configuração correta do Google Meu Negócio. Ele fez a configuração do Google para negócios. Então, existem também, quando você pesquisa alguma coisa no Google, o que faz você aparecer em primeiro nas listas? Quem aparece primeiro é os que vendem mais. Isso que vende mais, né? Não é verdade? Então, tem ali uma configuração que te faz aparecer em primeiro na lista. Então, vai ensinar isso também. Entendeu? Se eu digitar lá hoje, isso pode, Brasil, será que aparece o endereço daqui, o endereço do estúdio, onde está acontecendo, os dias que acontece, se está aberto, se está fechado, site, será que eles vão ver? Se não ver, pronto, é um canal que eu poderia estar usando. E outras pessoas poderiam estar acompanhando. Então a gente vai trazer isso. Depois, Cezinha, a gente emenda no Loja do Futuro. Loja do Futuro é um projeto em parceria com a Sim Comércio. Não tem como fazer Loja do Futuro sem passar por essas oficinas. Com certeza. Se você não domina o básico do básico das soluções digitais, como é que você vai falar de inteligência artificial? Como é que você vai criar sistemas com inteligência artificial para facilitar a tua gestão de venda? Né? Então fica difícil. Eu vou pegar o celular, a colinha aqui, e eu vou falar de forma rápida para você a segunda fase. Ó, a primeira oficina, né, vai ser o lançamento, né, e vai falar sobre o futuro do varejo. Também vai estar no projeto de vocês. No projeto, o futuro do varejo. Porque do jeito que está indo, qual vai ser o futuro? Porque hoje você pede um negócio com 50% mais barato que chega no outro dia na tua casa. Tudo que é verdade. E aí? Roupa, calçado, tudo, cara. Tudo. E como você vai concorrer? E aí? Então, vamos falar do futuro do varejo. Como que vai ser o futuro? Ou eu migro para esse futuro, ou eu já sentenciei a minha empresa a ter um ponto final muito próximo. Tá? Depois nós vamos falar, utilize a inteligência artificial, né, para melhorar os seus resultados, tá? Nós vamos falar o papel da liderança nos resultados. Hoje a gente falta líder. Às vezes a gente cobra falta de resultado da equipe, das vendas, da loja, cara, e o problema não é a equipe. O problema é quem lidera a equipe. Liderança, às vezes, não sabe liderar. Hoje o resultado das famílias, hoje que a gente vê o reflexo das famílias, é falta de liderança no lar. Hoje a gente está com um déficit de liderança. A nossa política falta líderes de verdade. E líder não é mandar. Tá? Liderar não é mandar. É coisas opostas. Então nós vamos falar sobre isso. Você precisa desenvolver liderança para que você obtenha os resultados que você quer. Tudo parte da liderança, de quem lidera para alcançar esses resultados. O projeto, pelo jeito, ele é bem amplo. Vai até setembro. Vai até setembro? Vai até setembro. Primeira fase, segunda fase. Que vai legal. até setembro. E depois, nós vamos falar estratégia de como vender mais, estratégia para fazer promoções de venda. E depois nós vamos falar sobre gestão financeira, dar uma pincelada. E esse programa vai encerrar ele com o Liquida Novo Horizonte, que está voltando. Não, que é no final do ano, novembro, acho que é setembro. Nós vamos fazer o Liquida Novo Horizonte, que a gente quer reavivar isso, é um programa bacana, legal. Então essas lojas que participaram, entenderam como fazer a promoção, como anunciar, como vender, nós vamos fazer aquele mega evento, né, de liquidação. O dia D. O dia D, né, o dia D. E nós vamos movimentar o nosso comércio local. Depois nós vamos ter a Feira do Empreendedor, que nós vamos levar uma caravana para lá. Já foi na Feira do Empreendedor em São Paulo? Não, nunca fui. Vocês precisam ir.
Vocês precisam ir. Olha. Tenho vontade de conhecer, cara. Interessante. Vocês vão hein? esse ano, então. Vou separar para vocês porque é gratuito, tá? A gente vai montar uma caravana aqui. O Sebrae vai dar o Ah lá, ônibus pra Hélio. gente ir. Interessa, Cara, né? É fora do normal. Cezinha, você anda o dia todo e não consegue ver tudo. Porque você pira nas oportunidades, cara. Abre a visão, né? Você pira. É muita oportunidade. É muita gente vendendo negócio, vendendo franquia. É muita coisa que já chegou em cidade grande e não chegou na cidade pequena. E você dá aquele start, você fala, cara, se eu levar isso pra minha cidade, eu arrebento, porque não Por chegou isso lá que é ainda. bom a pessoa que é empresária, né? Nunca se acomodar, né, cara? Não, jamais. Não pode Jamais, incomodar. não. E aí a gente conseguiu também uma conquista agora. Em setembro, nós vamos levar uma missão empresarial com a área da beleza. Então nós vamos fazer um projetinho com o pessoal da beleza, alguns cursos de capacitações, e eles vão ganhar como bônus a viagem para a Beauty Fair, a maior feira da beleza da América Latina que acontece em São Paulo. Que Então, bacana. elas vão para lá também conhecer fornecedores, profissionais, linhas de produtos novos, e não vai pagar nada. E eu tenho experiência em levar essa mulherada para lá, cara, e eu acho muito engraçado. É um bate e volta a viagem. E elas vão com aquelas malas de rodinha. Mala que, cara, dá pra pôr Pra mostrar? Não, dá pra pôr um demonstrar? cadáver dentro, cara, e levar. Aí um dia eu perguntei, cara, mas pô, o que vocês estão levando nessas malas, cara? É um bate e volta. Pô, uma sacolinha de mão só ali com os pertencinhos, desodorante. Não, a gente traz os produtos. Porque lá a gente compra mais em conta. Os equipamentos de lançamento, compram lá. cara, elas voltam com secador, chapinha, produtos que lançam lá, que não chegou no mercado, tá lançando lá. E por ser lançamento, cara, você compra no preço de lançamento. Cara, elas vêm com a bagagem lotada. E a gente conquista, já tá garantido, né? Já consegui essa missão, esse ônibus que tá vindo para cá e vai sair em setembro para Beauty Fair. Tá? Então é isso aí, Cezinha. A gente está trabalhando com o comércio. Outro, para encerrar aqui, centro de geração de renda. Tá? Um ponto importante também. Vamos lá. Quando eu cheguei, eu fui ver aquele prédio. Me apaixonei por ele. Por acaso, não é aquele na esquina da Dani Bonani, não, né? Não. O centro de geração de renda, ele tá lá no Alvorada. Tá no Do Alvorada? lado da UBS. Do lado da UBS, sei. Próximo à pista de skate da Sim. Alvorada ali. E eu cheguei lá, cara, eu me apaixonei pelo prédio, mas o prédio estava todo esquecido. E lá dentro tem uma cozinha profissional, tem uma sala de costura profissional, tem uma sala de estética e beleza profissional lá dentro, cara, esquecido. Nossa. Quando eu vi aquilo, cara, eu falei, prefeito, eu quero aquele prédio. Aí ele falou, olha, conversa com a Andréia, a nossa diretora, uma parceiraça, e ela falou, Fabio, a minha pasta é muito grande, eu não consigo, eu preciso reformar aquilo, eu não consigo dar atenção para aquilo. Falei, passa para mim. Aí ela passou a gestão do prédio para a nossa diretoria. E ali o prédio já entrou numa reforma completa, tá? Então ali, qual é o projeto para daqui, no máximo 60 dias? A nossa diretoria vai para lá, minha equipe vai toda para dentro desse prédio. Ali vai ser geração de renda, nós vamos colocar as oficinas para funcionar diariamente, para formar costureiros profissionais, cozinheiros, confeiteiros, padeiros, cabeleireiro, manicure, pedicure, barbeiros, tá? Nós vamos ter sala ali para fazer cursos de gestões, curso de empreendedorismo, Nossa, bacana. tá? Tô levando lá para dentro e nós vamos formar lá dentro a casa do empreendedor, um ambiente que favorece o empreendedor. Então eu vou levar o Sebrae, o posto do Sebrae vai lá também, o Banco do Povo vai lá também, e ali então vai estar completo. Por quê? Porque você está lá fazendo um curso de costura, você descobre que você leva jeito, e aí, como é que eu faço para adquirir uma máquina de costura? Ali a gente já encaminha você para o Banco do Povo, tá ali dentro. Ah, eu acabei de fazer um curso de panificação. Como que eu faço para comprar um forno? Como que eu faço para comprar uma batedeira profissional? Já tem todo o suporte. Tá todo o suporte para te ajudar ali. Você sai dali já com o teu financiamento, com todo o suporte técnico, com toda a consultoria empreendedora, para o teu negócio dar certo. Você entendeu? Então, são projetos que tá vindo aí para o segundo semestre e muita coisa boa.
vai vir ainda e a gente vai construir. E pro pessoal que tá assistindo a gente acompanhar as novidades, é pelo site da prefeitura, nas redes sociais da prefeitura, Instagram da prefeitura, Facebook da prefeitura. Já vão seguir. Segue lá. Por quê? Porque todos os cursos são anunciados ali, os links de inscrições são anunciados ali. É importante então, seguir. já segue e aciona as notificações, porque toda vez que a prefeitura postar algo novo, você recebe uma notificação e você vê o que é, né? E de repente pode estar sendo o anúncio de um novo curso de capacitação e assim por diante. Nesses 6 meses que nós estamos aqui, nós já tivemos um curso de Margarefe, uma carreta profissional parou lá na praça, não sei se vocês chegaram a ver. Eu vi. Então, aquela carreta, cara, tinha um açougue todinho lá dentro para treinar o pessoal para manipulação de carne. Então, eu não consigo ver desenvolvimento econômico se não começar por pessoas. As pessoas têm que estar preparadas, cara. E pessoa preparada, ela cria sua própria oportunidade. A pessoa preparada, ela sai da dependência do Estado, ela sai da dependência do município, ela cria as oportunidades. Então, o que a gente tem que dar? Cara, precisa ajudar com uma cesta? Preciso. A cesta é momentânea. Eu te dou a cesta, mas está parado? Vem cá, aprende um negócio aqui. Se desenvolve. Fez todo sentido. Foi o que aconteceu com você. Você aproveitou a oportunidade. Entendeu? E correu atrás. O auxílio é momentâneo, atrás, ele não pode causar dependência, César. Causou dependência, cara, você limitou o crescimento e desenvolvimento do ser humano. Você entendeu? Então, não. Eu precisava de uma cesta. Tá desempregado? Então vamos lá, eu te ajudo com a cesta, só que tá desempregado? Então você tá o tempo ocioso, vem cá. Aprende a ser um costureiro, uma costureira, um confeiteiro, um padeiro, um açougueiro. Aprende a ser um cabeleireiro, aprende a ser alguma coisa. A gente tem parceiros nossos aqui, a Dani Bonani, o Fernando Bonani também, são apoiadores do nosso projeto. E conversando com eles recentemente, estavam com dificuldades para encontrar profissional para trabalhar à noite como garçom. Difícil encontrar. E muitas pessoas têm oportunidade, mas a pessoa não está preparada, não corre atrás. É isso. Então, a gente também quer trabalhar essa linha de qualificação profissional. A gente quer trabalhar essa linha de qualificação, de inclusão produtiva, ou seja, pegar pessoas que estão fora do mercado de trabalho, preparar ela para colocar no mercado de novo. Tornar essa pessoa produtiva de novo, não é verdade? Então, Cezinha, acho que muita coisa já aconteceu, estou muito feliz, acho que muita coisa já aconteceu em 6 meses apenas. E o resultado já tem sido muito positivo, o impacto é muito bom na vida das pessoas. Então eu acredito que agora daqui para frente muita coisa boa vai vir, muita coisa nova e uma coisa bem legal também que está sendo é a feirinha, né? Isso, tá agora maravilhosa. Você lembrou também. Cara, a feirinha... Verdade, bem lembrado. Isso, a feirinha é um sucesso. É um sucesso. E a feirinha, nós estamos com 80 feiras, então nós estamos falando de 80 famílias. E tem um detalhe, Cezinha, nós já estamos trabalhando, quase todo mundo ali é MEI, já está legalizado. A gente formaliza eles, a gente ensina eles, porque eles precisam contribuir com a sua previdência, eles precisam estar legalizados, né? E nós já estamos na fase final, tá? Nós já estamos na fase final de legalização todinha da feira, de alvará. Nós estamos só aguardando agora o laudo do engenheiro da feira, que foi lá vistoriar a feira, liberar o laudo da engenharia. Então a feira ela vai ter alvará de funcionamento, tudo certinho, tá? E o prefeito já está assinando o decreto que institui a Feira Livre Municipal. Então pronto, está legalizado. Tá? Então, ela trouxe muita oportunidade de geração de emprego, de renda, de complemento de renda. Verdade. Né? Nossa, muita opção. Muita opção. A minha esposa, sou suspeito de falar, ela vai toda semana, ela adora, né, amor? Não, já virou tradição. Toda Tradição, quinta-feira cara. lá no meu bairro eu já vou na feira. E lá lota, né? Lota. Ali no segundo expediente, Lota cara. demais. E é um ambiente... Todas, a gente já Mas foi todas indo. as outras E é um estão lotando ambiente, também. e é um ambiente gostoso, né? É um ambiente gostoso, é um ambiente que, cara, e detalhe, e aí, Resgata aquela tradição antiga que a gente tinha. diferente, cara, e detalhe, tem produtos muito bons ali. Eu sou suspeito em falar, cara, porque, cara, aquilo me dá um prejuízo. A gente acaba gastando. Cara, você não tem noção. Cara, você não tem ali, noção. ó, tem um rapaz que vende espeto fantástico. Tem filé de peixe, tem frutas, Maravilhoso, legumes, cara. tem
carne louca. Agora tem churrasco grego churrasco- tem agora, tem- cara. Tem tudo, muitas cara, opções. pastéis, tem tapioca, pastéis. Produto de beleza Cuscuz, também. produto de beleza, Sim, artesanato, sim. tapete, cara, pão E caseiro. os doces? Os doce. doces maravilhosos. Cara, eu comi um bolo. Cara, Aquele bolo gigante. assim, aquele meu bolo Deus. gigante. Não, para, gente. Gostoso, Isso o é um bolo é fantástico. despropósito pra dieta da gente. Não, essas aquele bolo feiras. gigante é fora do fantástico, normal, não. cara. E as Saboroso, esfirras? Eu massa, vou pra né? pegar a esfirra do Dori. Dori, um abraço. Não, Dori, falando o Dori em é um Dori, dos ó. responsáveis da feira. Maravilhoso. O Dori é um dos responsáveis. Já para ele 2 vezes na feira, Dori. Dori, estamos esperando Não, você já aqui, convidei. Ele viu? falou, não vai dar, tá na correria, tal. Não deu certo a agenda dele ainda. Eu preciso convencer o Dori a vir. Dori, vem Porque ele tem contar. muita história pra Não, Dori. Dori tem tem história história. também, cara. E a feiria deu muito certo. Eles estão abrilhantando o nosso primeiro Juninão. Sim, a gente Que foi. também tá muito bacana, muito tá gostoso, muito tá muito gostoso, gostoso. né? Um ambiente familiar, você vê crianças ali curtindo a música sertaneja, resgatando, ouvindo aquela música raiz gostosa, aquele ambiente para você comprar ali os seus produtos ali, tá muito gostoso, né? Vira um passeio em família, um evento, né? Isso. É muito bom. E esse projeto da feira, vocês pretendem estender por mais bairros? Porque hoje são 3 bairros, é isso? Ó, Foi hoje dizendo? é fixo no segundo expediente às quintas. Uhum. Nós temos intercalando as terças, uma terça no Bela Vista agora a pedidos e uma terça lá na São Vicente, na Praça do Santuário. Quinzenais no centro da cidade. Como está atendendo a feirinha no Juninão, então esse mês é todos os finais de semana no Juninão. Mas não é que a questão é atender todos os bairros. A feira não o próprio feirante não tem estrutura ainda para isso. Porque dá ele tem conta que ter também. um tempo para produzir, ele Sim. tem que ter um tempo de correr atrás dos produtos. O produtor da lavoura, ele colhe aquele produto, ele prepara para trazer ele para a feira. Então não tem tempo hábil para mais dias Mais de dias, feiras. né? E fora que eu acho também que muita gente não depende só daquilo, né? São pequenos Então, produtores. às vezes né? é cansativo pro cara também pegar a semana toda trabalhar, né? Isso, Puxado. isso. Mas tá um sucesso. Não, tá ótimo, Não, a gente tá adora, bacana. a gente Não, vai mas toda por a semana. cidade ser pequena, a gente vai num bairro, a gente vai no outro. Tá- Lá no segundo expediente, que é perto da nossa casa, vai gente da cidade toda lá. Lá do centro, do outro É. lado da cidade. Lá, Não, o né? bom de cidade pequena é que não tem lugar longe. Não tem, não tem. Lugar longe que a gente fala é quando o cara cata um metrô, um trem pra chegar Sim. lá. Aqui não, aqui, cara, você gasta 5 minutos, você atravessa a cidade, você Verdade. já tá lá curtindo a feirinha ali, passando um tempo agradável, né? E é isso aí, Cezinha, eu agradeço, cara, essa oportunidade, muito pouco falei da minha história, assim, de forma clara, assim, Não, pras mas deu pra dar um pessoas. resumo legal, vixe. É bom Mas pra o pessoal assim, ter uma cara, noção. essa é a nossa história, uma história de fé, Então, o que eu deixo é o seguinte, não desista daquilo que você acredita. Eu acho que não fique esperando ninguém acreditar. É você que tem que acreditar nos teus sonhos, cara. Eu acho assim, as pessoas não são obrigadas a acreditar naquilo que você crê, mas você é. Você é obrigado a acreditar naquilo que você crê. Porque se você nem você acredita naquilo que você crê, cara, não vai dar certo. Então, quando você tem muita convicção daquilo, do que você foi chamado e você vai pra cima, cara, não tem como dar errado. Passa o tempo que for, o resultado vai vir. Então, é isso aí. O que eu quero passar para as pessoas é isso. Hoje, César, graças a Deus, como diretor municipal, é uma dádiva. Eu não nasci diretor, estou como diretor, né? Cara, sei o que é trabalhar numa lavoura, sei o que é passar dificuldade, mas todo o processo é um aprendizado, vale a pena. Não fica chorando o leite derramado, não fica lamentando percas e dores, levanta a cabeça, olha Vai para atrás, cima né? e vai atrás, que dá certo. E quem quiser comprar o teu produto, Cara, então, que eu fiquei curioso, eu tô com vontade de experimentar. Não, isso daí abre precedente para uma próxima vinda só para trazer Sim. só para trazer ele aqui no programa de Boa, novo. boa. Então, mas aí né? você vende tem mercados no Novo Horizonte que vende? Não? Tem, ó. E hoje é porque o meu vendedor faz aqui, então eu não tenho muito acesso quem são o público dele aqui, mas se você for em depósito de bebida, Qual que é o nome do produto do salgadinho mesmo? produtos caseiros Tio Zé. Tio Zé, vou vamos achar, procurar, né? vamos Vou achar. procurar, vou vasculhar. É a pururuca de trigo que tem um ketchup dentro. Nossa. Não, cara, e detalhe, você vai aqui, eu acho que tá nos depósitos de bebida, bares, lanchonete, nossa, padaria. Tio Zé, não, agora eu guardei, eu vou procurar. Eu vou mandar depois pra você o rótulo dele, pra Boa, você boa. ver, Manda cara. assim, Mas manda assim. é o salgadinho da história, né, cara? Você vê um negócio que quem que imaginar?
né? Umas coisas meio doidas que acontecem, né, na vida da gente. Mas assim, é Show bom. de bola, que história, que história. É bom, é superação todos Superação. os dias. Superação todos os dias. Hoje, assim, cara... E aí, voltando. 24 anos tô casado. Tenho uma filha de 22, que está terminando a faculdade de psicologia. Tenho uma filha de 11 anos que vai completar 12 agora em dezembro. E a minha esposa, que é a guerreira de todos os dias, né? Ela... sou, assim, muito grato mesmo, cara. Só quem vive família sabe a importância disso. Sim, que eu tô com falando, certeza, cara. com O certeza. olho brilha e porque foi um presente de Deus na minha vida, mas quase perdi. Mas faz né? parte. Mas foi um presente Mas não de Deus. desistiu. Não desisti. Isso que é importante. Né? E aqui em Novo Horizonte, cara, eu acho que é só o início e eu acho que eu posso oferecer muito mais, fazer muito mais, ajudar muita gente e você começa a ajudar pessoas começam a ajudar você e aí vai colocando outras pessoas no caminho da É gente. uma corrente. É uma corrente. Ó, hoje eu tô aqui porque a gente se conheceu através de algo que eu fiz para ajudar vocês. Com certeza. E aí você me conheceu, me trouxe aqui. E aí outras pessoas vão assistir, Sim. vão fazer contato com você, pessoas da minha rede social vão conhecer o programa, vão começar a acompanhar também. E, cara, e é assim que as coisas funcionam. E a gente vai se ajudando. E a gente vai se ajudando. Não se constrói nada grande sozinho. Se você fez sozinho, cara, não foi grande. Verdade. Tudo Boa. sentido. Falou tudo, Né? falou tudo. Obrigado, Falou tudo. Fábio. Obrigado, Fábio, viu? obrigado, Obrigado. pela presença, viu? Por dividir a Agradecimento tua sou eu. história aqui com a gente. Valeu demais. Gente, que história, né? A gente convida vocês aí para se inscrever no canal. Você que acompanhou a entrevista, vá lá, né? Se inscreva, deixe comentário no vídeo. É muito importante pra gente. Dá o like também, lembrando que vai dar a maior força pra gente dar o like, se inscrever e comentar. Com certeza. Estamos ao vivo aqui toda quarta-feira no nosso podcast Spod Brasil, né? E a gente convida vocês a vir fazer parte dessa família do Spod. Estamos também no rádio, além do YouTube, estamos Todo no sábado rádio, pela todo manhã. sabadão, né? Vai acompanhar também, gosta de flashback? Amo. Então vai ouvir, 10 da manhã, 104.9, estamos lá para tocar, né, os flashes para vocês, tá bom? Esse podcast aqui teve apoio de plataforma Hélio dos Santos e também Ateliê by Jobiase. Lanchonete, churrascaria do Trevo e uma plataforma de vendas online para você. Gela Bem Sorvetes com a gente e também Bonani Pizzaria, Bonani Pizzas e Esfirras. Ok Telecom e Bonani Lanches para fechar esse grupo seleto de apoiadores, empresas que acreditam na gente, a gente acredita nelas, né? Com certeza. Gente, até quarta que vem, aquele beijo gostoso e Beijo, tchau, gente. tchau. Tchau, tchau.